No programa de hoje, vou falar sobre duas leis que são publicadas todos os anos aqui no Parlamento Estadual: a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, as famosas LDO e LOA. Antes de mais nada, é importante ressaltar que ambas as leis definem como o orçamento do Estado deve ser gasto a cada ano fiscal. Esse modelo orçamentário é trazido pela nossa Constituição Federal, que no seu artigo 165 elenca os 3 instrumentos pelos quais a administração pública destina suas receitas. Mas qual a diferença entre a LDO e a LOA? Bem, a primeira estabelece os parâmetros necessários para a destinação dos recursos no orçamento anual propriamente dito e, por isso, se vincula mais ao chamado plano plurianual, pois tem por objetivo elencar os programas que serão executados com prioridade pelo Poder Executivo. Já a LOA é o próprio orçamento, que traz as previsões de receitas e despesas para o exercício financeiro seguinte. Essas duas leis, apesar de ordinárias, são tão importantes que recebem algumas menções no regimento interno aqui da Casa de Leis. Assim como nas outras esferas, a sessão legislativa não pode ser interrompida antes da aprovação da LDO, por exemplo. Além disso, a execução orçamentária é objeto de uma comissão permanente aqui da Assembleia. E você também pode assistir agora o ponto de vista que irá detalhar mais sobre essas duas leis. O nosso entrevistado dessa edição é o consultor jurídico Tiago Debeza. Fique com a gente! Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia, a TV da Gente de MS, mais uma edição do Ponto de Vista. E hoje a gente vai falar sobre as leis orçamentárias que são discutidas e aprovadas no Parlamento Estadual. Nosso programa, Ponto de Vista, nasceu com o objetivo de apresentar para os telespectadores da TV Assembleia o cruzamento entre o direito e a política. E a aplicação dos recursos públicos é onde mais se ressalta essa relação muito próxima entre o direito e a política. O nosso entrevistado, a minha amiga Areta também já falou aí na abertura do programa, é o Tiago Debeza, que já esteve aqui no Ponto de Vista, em outra oportunidade para falar de uma iniciativa da Casa de Leis, trazendo os compilados das leis por eixo temático, né, Tiago? Exatamente. Seja bem-vindo ao programa novamente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É uma satisfação enorme contribuir com a Assembleia, com a TV Assembleia e com o nosso trabalho cotidiano aí. Vamos falar sobre orçamento público hoje? Vamos. Então, a gente tem todo ano a aprovação da LDO e da LOA, né? Por que essas duas leis elas merecem tanto destaque, são assunto dos jornais, elas ganham a atenção de todo mundo? Essas duas leis são muito importantes porque o seu conteúdo material acaba por influenciar no futuro da sociedade. É ali que o governante ele aloca o que vai ser gasto com saúde, com educação, qual é o programa do governo, aonde você vai investir mais ou menos. Na LOA, o conteúdo dela dá para a gente ter uma ideia de como vão ser os próximos anos, né? Quais são as prioridades do governo. Para onde a gente está caminhando, né? Qual é o plano do governo, se vai investir mais, se vai conter gastos. E, além de tudo, também onde o Poder Legislativo exerce o controle sobre as despesas, né? Toda despesa pública deve ser aprovada pelo Poder Legislativo. Onde se realiza o controle, inclusive, dos gastos públicos. Um dos lugares, né, onde se realiza o controle. E o controle ele é realizado desde o momento dessa aprovação, porque ele precisa... O Executivo ele tem a iniciativa dessas leis orçamentárias, ele que propõe elas. Mas, ao mesmo tempo, esses gastos, essas despesas, precisam ser autorizadas pelo Poder Legislativo, que representa toda a sociedade. Não obstante o governante, o chefe do Poder Executivo, ter vencido a eleição majoritária e ter um programa de governo, essas despesas precisam passar pelo Poder Legislativo, todas sem exceção. Inclusive, aonde o princípio da legalidade tem muita força é justamente nas finanças, aonde
afinal de contas, né, todo o orçamento ele é de todos, é dinheiro público, né? Então, precisa dessa previsibilidade. E, ao mesmo tempo, o orçamento, o legislativo, existe essa aprovação inicial, existe o acompanhamento da execução orçamentária, mas o Tribunal de Contas, por exemplo, ele pode exercer o controle após o gasto ter sido realizado. Ele pode entender que não foi realizado da forma mais econômica possível. A sociedade também pode acompanhar esses gastos junto com seus parlamentares. A gente já vai chegar aí no acompanhamento pela sociedade, mas pelo que você está respondendo, eu já estou visualizando, existe uma estrutura, né, administrativa para se falar em orçamento público. Você mencionou o Tribunal de Contas, você mencionou o andamento desses projetos até a sua aprovação pela Assembleia, e a gente pode também falar sobre qual é a participação do Legislativo especificamente no orçamento público, mas eu queria que você continuasse nesse tópico. Como que esse modelo orçamentário ele é desenhado no Brasil? Eu imagino que seja pela Constituição Federal. Exatamente. Todas as leis orçamentárias são previstas diretamente na Constituição. O seu conteúdo básico é previsto na Constituição. Algumas leis, como a LRF, prevê uns detalhes adicionais à Constituição. O conteúdo, essas leis, apesar de serem leis especiais, são leis ordinárias, são leis comuns, mas possuem um trâmite um pouco diferenciado. Existe uma hierarquia entre essas leis orçamentárias? A gente não mencionou nominalmente elas ainda, né? A gente tem quais instrumentos orçamentários no Brasil? Temos 3 grandes leis orçamentárias que cada ente da federação, seja a União, os estados e os municípios, elaboram todo ano. A lei mais abrangente se chama Plano Plurianual. Plano Plurianual. Exato. Que tem a duração de 4 anos. Existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma inovação da Constituição de 1988, e a Lei Orçamentária Anual. Essas são as 3 leis que formam um ciclo orçamentário. O plano plurianual, pelo próprio nome, a gente vê que ele tem um prazo dilatado aí, né? E a LDO e a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual. O que a gente pode traçar de diferença entre elas? Por que a gente precisa de 2 leis para falar sobre um único orçamento? A LDO ela traz metas e perspectivas, objetivos para os programas que estão previstos no plano plurianual. Existe a diferença principal é que a lei orçamentária traz as despesas e as receitas. Já a LDO traz o delineamento de como essas leis podem, quando uma lei orçamentária vai sair, os seus limites máximos. Por exemplo, sabemos que os 3 poderes são independentes, o Ministério Público e o Tribunal de Contas eles têm autonomia financeira. Como essa autonomia financeira se dá? Os limites do orçamento desses poderes é previsto na LDO. Ela diz, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul vai ter o limite de 1 bilhão de orçamento. E ele vai gerir esse 1 bilhão da maneira que melhor lhe aprover. Exato. Mas, esse 1 bilhão é previsto na LDO, esse limite. E na LOA é previsto a execução desse 1 bilhão. Por exemplo, e, na verdade, a LOA também vai poder prever se é 1 bilhão de fato, né? Exato. Às vezes pode vir menos. É um limite. Daí, por exemplo, todos os poderes, eles encaminham o seu pré-orçamento ali para o executivo que consolida. O Poder Executivo, com esses orçamentos parciais, ele os reúne e propõe uma lei só. Ele organiza. Contemplando todo mundo da administração Contemplando pública. Todos, que devem respeitar a LDO. Não existe uma hierarquia formal, mas elas têm uma certa vinculação. Por exemplo, a LOA prevê, em síntese, as despesas e as receitas. Mas você não pode, por exemplo, prever uma receita, prever gastos, empenhos que fogem dos limites previstos na LDO. A LDO pode dizer que vão entrar de tributos e receitas um valor tal, que não pode ser ultrapassado pela LOA. Então,
não é uma hierarquia, mas é uma vinculação. E elas tratam de temas diferentes. Cada uma tem a sua abrangência. Elas devem, todas, em todo o processo orçamentário, uma lei deve respeitar a previsão na anterior. Bacana. E a gente está também, quem está acompanhando o programa deve ter já visualizado aí uma linha do tempo, né? Se uma tem que obedecer à lei que foi publicada anteriormente, e a primeira dessas leis vale por muito tempo, como que funciona essa linha do tempo em termos de prazos? Sim. A lei de diretrizes orçamentárias, ela tem que ser votada, ela é tão especial que ela tem que ser votada numa data que é mencionada no próprio regimento da Assembleia Legislativa. Sim. O que justifica isso? A LDO ela é tão importante, né, que o Constituinte de 88, na nossa Constituição não é diferente, estadual, prevê que se a LDO não for aprovada, o Legislativo não entra em recesso parlamentar, que acontece no meio do ano, de 17 de julho a 1º de agosto. Os prazos para envio das leis orçamentárias, não existe, cada ente tem o seu. Caso esses entes não alterem a sua Constituição estadual para prever um prazo diferente, segue o prazo da Constituição. Em relação à LDO, a nossa Constituição estadual ela tem um prazo diferente. Ela prevê que ela deve ser enviada pelo Poder Legislativo até 45 dias antes do término da primeira sessão legislativa. Que 45 dias antes do término da primeira sessão. Exato. Que é o primeiro semestre, é isso? Isso, acaba ali, termina em 17 de julho, então esse prazo é mais ou menos ali em 8 de junho. Ao contrário, por exemplo, na União, que segue os prazos que estão na DCT da Constituição Federal, esse prazo é em meados de abril. No nosso estado teve uma devido à complexidade. Exato. É muito maior, né? E aqui houve uma PEC aqui, se eu não me engano, em 2015, que alterou esse prazo. E não o STF entende que não tem nenhum problema se estabelecer prazos próprios, né? Cada estado tem o seu. O nosso é 45 dias, que vai dar ali no início de junho. Até junho, até o começo de junho, a gente tem que receber lá na Assembleia. Exato, o projeto do governador. Esse é o prazo para o governador encaminhar a LDO. E a LOA? A LOA é votada depois da aprovação da LDO. Exato. Em regra, esse é o caminho. Aí o Legislativo tem até o término da primeira sessão, que é 17 de julho, para encaminhar para o governador sancionar, vetar, enfim. Agora, quando a gente volta do recesso parlamentar, inicia-se a discussão da LOA, é isso? Exatamente. Aí o Poder Executivo realiza aquela junção dos orçamentos parciais, realiza as suas alterações, encaminha a LOA até 31 de agosto. Aí o Poder Legislativo tem que aprovar a LOA até dia 22 de dezembro. A gente mencionou aqui os prazos que são mencionados no regimento interno da Assembleia Legislativa, né, que é a Constituição da Assembleia, a gente pode falar isso, sim, né? Então eu quero saber o que a Assembleia Legislativa faz de efetivo para o andamento, além, obviamente, da votação, da discussão, tanto da LDO quanto da LOA, o que os deputados têm de autonomia para poder interferir nesses dois projetos que você mencionou no começo da entrevista, são de iniciativa do Executivo. Exato. O orçamento, na grande maioria dos executivos em todo o mundo, é de iniciativa e de controle prioritário do Poder Executivo. No Brasil, a gente segue um cronograma, segue uma ideia parecida. Em relação à influência na alteração das leis orçamentárias, difere um pouco da regra tradicional. Quando, nos projetos de leis ordinárias que não tratam de orçamento, o poder de aumentar gastos dos parlamentares e até de realizar emendas é bem reduzido. Já nas leis orçamentárias, o parlamentar pode realizar certas alterações observando certos detalhes, né? Agora, para finalizar o primeiro bloco aqui, hoje a gente está falando sobre as leis orçamentárias do estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil, porque o nosso estado, assim como todos os outros 26, seguem a Constituição Federal. Eu queria saber o local que isso acontece, né? A gente tem uma comissão, na verdade, uma comissão permanente na Casa de Leis que é específica
para se discutir as finanças e o orçamento público, né? É nessa comissão que os parlamentares têm esse espaço para sugerir essas emendas, Tiago? Exato. Temos a Comissão de Finanças e Orçamento, que é a comissão temática especializada em outras questões orçamentárias, mas todas as leis orçamentárias precisam passar por ela. E é importante também mencionar a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária. São duas comissões? São duas comissões. Show de bola. A diferença... Claro que, obviamente, além dessas duas, todas elas passam previamente pela... CCJ. Isso aí. Então, tanto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, quanto nessas duas outras comissões, os deputados têm essa liberdade de sugerir alterações nas leis orçamentárias? Exato. Mas é interessante observar que a Comissão de Finanças e Orçamento, ela tem um objetivo de aprovar o orçamento quando ele está sendo discutido. Já a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária é a própria execução do orçamento em si, que também é muito importante. Uma seria para LDO, outra para LOA. Exato. A CFO acaba passando, quando o projeto é encaminhado, passa pela Comissão de Finanças e Orçamento. Mas a outra acompanha a execução do orçamento no dia a dia. Porque uma coisa é você prever e aprovar o orçamento, a outra é a execução. Como o governador, como ele está realizando a aplicação dessas verbas. É o dia a dia, vamos dizer assim. Uma prova, inicialmente, o projeto de lei, a outra acompanha o dia a dia da execução orçamentária. Bacana, show de bola. A gente está hoje aqui com o Tiago Debeza falando sobre as leis orçamentárias de Mato Grosso do Sul. Vamos fazer um breve intervalo e volta com o nosso momento interatividade para responder as dúvidas que vocês, seguidores da Assembleia Legislativa, enviaram por meio do nosso Instagram e terão elas respondidas daqui a pouco. Fica aí.
Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer e muito mais do que você imagina. Mato Grosso do Sul! Meu estado, meu destino. Então a gente volta com o segundo e último bloco do Ponto de Vista. Hoje a gente está falando sobre as leis orçamentárias, PPA e principalmente LDO e LOA com o Thiago Debeza, que é consultor legislativo, consultor jurídico lá da Assembleia Legislativa. Thiago, a gente falou muito sobre como que o orçamento público é construído no modelo constitucional brasileiro, mas como que ele se relaciona com a responsabilidade fiscal, que é outro tema muito em voga na discussão pública do Brasil, e como que essa relação também tem a ver com a cidadania fiscal, que é um assunto que a gente sempre tenta trazer aqui no Ponto de Vista. Com certeza, a participação popular é de extrema importância em toda a elaboração do orçamento, seja ao cobrar o seu parlamentar, o seu deputado, sobre melhorias, sobre mudanças na sociedade, mas também a execução de todo o gasto público. Talvez uma das principais mudanças no comportamento da sociedade seria essa atuação de cobrar todo o orçamento público, do início, desde a sua propositura pelo chefe do executivo e durante toda essa execução. E esse controle social a gente não deve depender apenas do Poder Legislativo, das autoridades com cargos. Existe também, é importante a sociedade observar também por organismos que não estão vinculados ao Estado. Existem organizações sociais, o Senado tem o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão que não é ligado, trabalha com o Senado, mas não é um órgão com certa autonomia. Subordinado, você quer dizer. Não é subordinado, onde se realiza observações de como os gastos públicos estão sendo realizados. E quando, por exemplo, um governante exagera, gasta mais do que devia, essa conta vai ter que ser paga, seja pelo próximo governante, que vai diminuir os seus gastos, o seu poder de atuação. Então, com certeza, a participação popular durante toda a execução, seja pelos parlamentares, seja como sociedade civil, é de extrema importância. Bem, e por falar em participação popular, nada mais justo que trazer a participação dos seguidores da Assembleia Legislativa lá no Instagram, que também vão ter suas dúvidas respondidas hoje pelo Thiago. Quem vai apresentar essas perguntas é a minha amiga Areta Muritiba, que já participou ali no começo do programa, mas volta agora. E aí, Areta, como vai? Olá, Radamés. Obrigada por estar aqui, Thiago, e obrigada a você que está acompanhando o nosso programa e enviou as suas perguntas. A sua participação é fundamental, não só para o sucesso do nosso programa, mas também para o exercício da cidadania, uma vez que os recursos públicos é de interesse de todos. E já vamos para as perguntas dos nossos seguidores, que têm muitas dúvidas por aqui. A primeira pergunta que fez para a gente foi a Camila Iga. Ela quer saber, Thiago, o que acontece se não votarem as leis até a data prevista. Existe alguma sanção se isso acontecer? A gente chegou a mencionar sobre os prazos que estão mencionados, estão discriminados ali no regimento interno, mas e se acabar de não votar isso? Isso já aconteceu uma vez na história, não só do nosso estado, mas de alguma outra entidade da federação? Aconteceu, inclusive, em relação ao orçamento anual. Em 2021, ele não foi aprovado até dezembro de 2020. Aqui em Mato Grosso do Sul? Não, no orçamento da União. Em relação ao LDO, inclusive essa pergunta é muito boa, em relação ao LDO, caso ela não seja aprovada até 17 de julho, o Poder Legislativo não entra em recesso. Agora, em relação à LOA, existem algumas consequências diversas. Primeiramente, para o chefe do Poder Executivo, o não encaminhamento, a não observância dos prazos legais, bem como a sua não execução, pode ser considerado crime de responsabilidade. Agora, não chegou a ser mencionado na pergunta, mas caso o governador não encaminhe o projeto da lei orçamentária anual, o Poder Legislativo considera a lei orçamentária vigente como uma proposta. A lei que foi apresentada ou a lei que foi aprovada?
Não, caso a lei foi apresentada porque ela não foi aprovada ainda. No ano anterior, a que está em vigente. Vai se repetir. Vai se repetir, caso o chefe do Poder Executivo não encaminhe uma proposta. Boa alternativa. Isso está especificado onde? Na Constituição Federal? Não, está na lei que trata das normas gerais de direito financeiro. Lá, desde os anos 60, essa lei. Os anos 60, exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta então, Areta? Vamos lá, e quem fez essa pergunta foi a Juliane Steck. Ela quer saber, Tiago, o que deve constar na LDO e na LOA? A gente falou muito sobre o futuro da sociedade, como ele depende das leis orçamentárias, bem no começo da entrevista, né? Mas a gente não entrou tão a fundo nisso, né? O que deve estar previsto nessas leis? Bom, onde a administração pública pode gastar o dinheiro? Inicialmente, em relação a onde deve gastar, essa previsão irá constar na LOA, que, em síntese, possui as despesas, as receitas e as despesas do Estado, aonde você vai ter uma peça orçamentária. A LDO ela tem diversas outras funções. Ela trata desde anexos de riscos fiscais, de metas fiscais, ela trata de como a LOA deverá ser elaborada, os seus limites da LOA, ela também trata sobre alterações na legislação tributária, ela trata também de autorizar, na LDO deve constar a autorização para a criação de cargos, aumento de remuneração, gratificação, criação de funções comissionadas. Tudo isso deve ter previsão na LDO. Por isso que ela tem diversas outras funções, além de orientar a LOA. A LOA, em síntese, ela tem outros detalhes, mas não tem como fugir muito. Ela prevê despesas e prevê as receitas, né, que vão estabelecer o orçamento do Estado. Isso tudo, traduzindo, é a tradicional saúde, educação, segurança, exato, os gastos mais básicos do Estado, é isso? Com certeza. A LOA, ela é una, né? É um orçamento só que ela é dividida em 3 orçamentos, suborçamentos, poderíamos dizer assim. Existe o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social, que envolve saúde, previdência e assistência social. Esses 3 orçamentos eles estão numa única peça, mas são divididos para ter um melhor controle e também não realizar remanejamentos. Por exemplo, tirar dinheiro da Previdência para usar nas despesas de capital, nesse sentido. Mas o orçamento ele é único. Mas é dividido em 3 eixos, né? 3 eixos. Última pergunta, Areta. Vamos lá, temos uma última pergunta aqui. Quem fez foi a Ana Paula Lopes. Ela quer saber, depois de votada, Tiago, existe possibilidade de um assunto de urgência ser incluído nessas leis? Pois é, né? A gente acabou de perceber agora uma tragédia em Petrópolis, por exemplo, né? Muito dinheiro público vai ser investido ali para o resgate das pessoas que foram soterradas e também para depois se reestruturar a região, né? Isso aconteceu com uma lei orçamentária em vigor, em vigência. E aí, como que a gente faz para gastar esse dinheiro? Bom, essa pergunta é muito pertinente. Com certeza, as peças orçamentárias elas são elaboradas considerando uma previsão. Até porque não dá para prever tudo. Existe uma expectativa de arrecadação, uma expectativa de gastos, mas podem ocorrer alterações. Nesse caso, por exemplo... Quando veio o coronavírus. Quando veio o coronavírus... não estava previsto na LOA. Exato. Diminuiu a arrecadação do Estado. E se diminuiu a arrecadação, diminuiu o que você poderia gastar nos gastos previstos. Mas dada a situação de uma pandemia, os gastos foram aumentados mais em saúde, né? Inclusive, a LDO, por exemplo, ela deve prever a limitação de empenho, caso a arrecadação seja frustrada. Agora, voltando a Petrópolis, é interessante. Aquilo é uma tragédia, né? Não há como o orçamento prever uma tragédia. Nesse ponto, para isso que existem os créditos adicionais. E, especialmente em relação a uma calamidade pública, existem os créditos adicionais extraordinários. Eles devem, a nível da União, eles são abertos com uma medida provisória. Nos estados onde não tem medida provisória, eles são abertos por decreto do governador. Esse decreto ele é diferenciado. Ele, apesar de ser aberto por decreto, ele deve ser encaminhado para o legislativo aprová-lo posteriormente.
novamente volta em tudo que envolve orçamento e dinheiro público tem e deve ser aprovado pelo Poder Legislativo. Existem outros créditos adicionais. Existe o crédito suplementar, que serve para suplementar uma dotação já existente, por exemplo, previ um gasto de 1,5 milhão para um hospital, mas na verdade, na execução dessa obra, observou-se que seria necessário 2,5 milhões. Aí é necessário uma alteração, um crédito para suplementar aquela dotação. E o crédito especial, ele é para dotações não previstas na peça orçamentária. Ambas, nesse caso, são aprovadas previamente. Já o crédito extraordinário, ele é executado pelo Poder Executivo, ele é aberto pelo Poder Executivo e, após, vai para o Legislativo para aprová-lo. Um controle posterior, né? Posterior, porque não dá tempo, né? Você precisa atuar no momento. Bacana. Esse foi o ponto de vista. Hoje a gente apresentou um dos temas mais importantes para a cidadania, como a gente mencionou aqui ao longo do programa, e para a gestão pública, que é a elaboração e a execução do orçamento público. Nosso entrevistado foi o Tiago Debeza, que trabalha lá comigo na Assembleia Legislativa, a quem a gente agradece a participação. Eu vou ficando por aqui e me despeço também, além de vocês que estão assistindo o programa, da minha colega Areta. Obrigada, Tiago. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, esclareceu todas as dúvidas da gente, também dos nossos telespectadores. E nós vamos ficando por aqui. A gente se vê em breve. TV Alemes, 20 anos. A TV da gente, de IMS.